O Fala Jô hoje está com uma convidada para lá de especial. É o nosso segundo episódio. E eu estou trazendo hoje Diana. Diana pode ser um nome comum. Diana pode ser uma mulher comum, mas não é. Por trás da Diana que está aqui comigo, existe uma mulher forte, guerreira e que é também uma mulher cheia de sonhos e de realizações. Diana não está aqui no podcast por acaso. Ela está porque eu sei o poder que tem atrás da história dela. E vocês, principalmente as mulheres que estão nos ouvindo a partir de agora no podcast Fala Jô, eu sei que vai se emocionar, porque todas as vezes que eu falo com Diana, eu me emociono. Então agora a vez é de vocês. Diana, eu sei que ela tem um café, mas ela também tem vários sonhos. E ela teve sonhos tão grandes que para muitos parecem pequenos. Mas eu tenho certeza que para elas tinha muito valor. E a minha primeira pergunta de boas-vindas à Diana é para ela me contar. Diana, quem é essa mulher sonhadora que está aqui? Ô Ju, é um prazer estar com você novamente. É emocionante, né? Muito. É muito bom estar com você e você vê a Diana de uma maneira que eu não vejo, né? Então, a gente vai falar da Diana Café ou da Diana que veio lá do interior de Catingueira logo? Eu queria que você ficasse à vontade, mas para você, o que é que faz sentido? Essa Diana que está aqui, teve uma Diana para se tornar essa mulher. Então, eu vim de Catingueira, né, da Paraíba, com 7 anos de idade. Eu já estava lá na serra, sonhando, né, ouvindo o Roberto Carlos, né, e pela primeira vez ouvi no rádio de pilhas, né, e esse meu irmão que viajou para longe, na época era muito longe, né? E voltou depois de anos e trouxe um rádio de pilha para minha mãe. E aquele rádio de pilha fez muito sucesso. Então a gente começou a ver, a ouvir o mundo pelo rádio de pilha, né? E ali eu me tornei uma fã de Roberto Carlos com 7 anos de idade, né? Comecei a ouvir. E com 11 anos eu tive a necessidade de vir aqui para Recife. Nossa, e aí eu me apaixonei mais ainda pelo rei, porque eu a vi na televisão pela primeira vez. Você tinha quantos anos? Aí eu já tinha 11 anos. Já tinha 11 anos e aí... Nossa, que emoção ver Roberto Carlos, porque assim, eu já conhecia muito, mas só de ouvir, só pelas canções, né? Que as canções dele sempre me disseram muita coisa, né? E aí a paixão aumentou, né? Porque eu já era apaixonada, a paixão aumentou e foi passando os anos e nunca eu, assim, achava que eu nunca ia ver Roberto ao vivo, né? De perto, assim. E houve uma oportunidade, eu acho que eu já estava com 14 anos. E aí, então, Roberto vem para o Geraldão fazer um show. Mas eu nem, assim, cogitava, né? E o show, né? Tinha menor condições. E então chegou o grande dia e eu e um amigo, né? Fomos ouvir o show, ficar de fora do Geraldão para ver Roberto cantar, né? Nossa, e a emoção, a multidão de gente, a emoção muito grande. E então, ali... ouvindo, vendo as pessoas chegando, aquele movimento, né, que eu nunca tinha visto, e fiquei sabendo que o Roberto
depois do show ele ia sair pelo certo portão. E sabendo disso, né, tarde já, aí meu amigo perguntou se eu topava ficar esperando Roberto. Muito tarde, nem lembro assim, mas mais de meia-noite. Eu e os amigos ficou sabendo que Roberto ia e fomos para aquele portão e ali já tinha uma multidão que sabia que Roberto ia passar por ali, né? E então, nossa, aí eu vi Roberto pela primeira vez. Ele baixou o vidro do carro e me deu tchau. Poxa, até hoje eu fico emocionada com aquele momento. Ô Diana, nesse momento que Roberto era o primeiro sonho teu, né? É isso. Nesse momento que ele te viu, que baixou o vidro do carro, e hoje você está toda aqui, uma empresária levando o nome de uma das canções de Roberto, com toda a história de Roberto. Quando você olha para o passado, você diz, não, tem alguma coisa que estava ligada naquele momento, ou aquele momento foi um acaso? Então, a gente acha que é coincidência, não é? Mas eu sou muito católica, né? E uma das razões que eu me apaixonei mais ainda por Roberto é porque ele é aquele homem que passa aquela fé, a religião, né? Então, eu acho que já estava escrito, né? Aquele momento, aquela hora de eu ver Roberto chegar perto dele, né? Aquele tchau que ele deu, nossa, foi muita emoção. E então, muitos anos se passaram, eu comecei a ver alguns shows, né? Uma das vezes que eu cheguei perto dele, eu contei essa história, né, para ele. Que momento esse que você viu Roberto, chegou para ele, você já era empresária, não? Ou foi em algum show? Como é que foi o primeiro momento que você estava cara a cara com o Roberto? Então, eu já era empresária. Era, assim, não era empresária do café, né? Mas já tinha o quê? Já tinha se passado, eu acho que mais de 20 anos. Desse tchau, mais de 20 já anos. tinha passado mais de 20 anos, né? E então eu cheguei para ele, né, e comentei, né, que eu tinha um sonho, né, de um dia contar essa história para ele, né. E hoje, quando ele me vê, ele lembra, né, da menina do Geraldão, né. Ele fala, né, que eu faço assim, Roberto, e aí, você lembra de mim? Aí ele, claro. Né, aquele jeito dele, muito amoroso, aí ele faz, claro, é a moça do Geraldão, olha, a menina do Geraldão, e isso é muito bom, não é? É muito bom ele lembrar das pessoas, lembrar de mim, né? E sempre que você fala de Roberto, todas as vezes que você fala de Roberto, eu percebo que você fica muito emocionada. É como se você estivesse falando de uma coisa que estava longe, mas ao mesmo tempo está perto de você. Como é que é isso, essa emoção então, aí, eu Diana? acordo todos os dias ouvindo o Roberto, né? Você pergunta, Diana, você escuta outras coisas? Acontece, né? Mas assim, a escolha é ouvir Roberto. Então, acordo ouvindo Roberto. É como se ele fosse da família. Eu procuro saber tudo de Roberto, né? Então, eu sei coisas que só a família sabe, porque ele já é da família e você também faz parte, né? Faz parte da família. Eu me sinto assim, né? É muito bom, é gratificante. Diana, quando essa menina chegou no Recife, você veio de... Paraíba, é? É na Paraíba, Catingueira é na Paraíba. Quando você chegou em Recife, você veio uma mocinha ainda, né? Uma criança ainda. 11 anos, era uma criança. Uma criança. Além de ser uma criança com 11 anos, a gente não tinha conhecimento, porque não tinha rádio, não tinha televisão, então a gente sabia as coisas que aconteciam lá na agricultura, né? Não sabia do mundo, não conhecia o mundo, né? Então, foram muitas descobertas, né? E quando você chegou em Recife, aí você veio, aquela menina do interior,
E como foi tua vida ao chegar no Recife? O que é que essa criança começou a fazer? Então, Como era a tua vida, Diana? Antes veio uma irmã mais velha e ela casou, e a gente, para sobreviver, tinha que fazer o que a gente sabia, que era cocada, tapioca, bolo, munguzá. E aí minha mãe, minhas irmãs, aí já vieram, o restante da família já foi vindo, e todos os dias minha mãe e minha irmã, as irmãs preparava cocada, picolé, bolo, munguzá, e eu saía para vender, né? Sempre para vender, e voltava sempre com o financeiro, né? Para comprar novamente e produzir essas coisas, né? Que aí, com o passar dos anos que eu virei empresária, eu continuei fazendo essas coisas regionais, né? Tem todo, para você ver que o passado tá te alimentando, tá bem presente. Está bem, né? Presente, Só que mudou apenas as condições. As né? condições. Mas o que, às vezes, a gente passa por situações que a gente até diz, meu Deus, eu não vou aguentar. Mas quando a gente vai lá, vai caminhando, e tem algum momento da vida que a gente diz assim, que bom que eu aprendi aquilo, aquele pedacinho de experiência. Mesmo pequena, mesmo dolorosa, ela começa a fazer sentido lá na frente, não é, Diana? Então, Ju, a gente não conhecia a parte boa, né? Que era estar aqui na cidade, né? A gente só conhecia a outra parte lá do sertão, da agricultura. Então, era muito bom. A gente era muito feliz, entendeu? Mesmo com quase nada, vocês eram felizes? Era feliz, Então, a gente não conhecia outras coisas. Então, assim, era muita união, era muita... minha mãe sempre deletou muitas tarefas para todos, entendeu? E a gente não conhecia essa coisa boa da cidade. Ô Diana, teve um dia que eu estava conversando com você, e quando a gente fala de sonhos, eu sempre falo para as mulheres, principalmente nesse momento que eu trabalho com marketing direcionado para mulheres 50 a mais, porque eu não acredito que idade é limite para nada. Idade é apenas uma idade, é um número para mim. E eu sempre deixo claro para as mulheres se valorizarem, vir para o digital, ultrapassar os limites que dizem que ela não consegue. Mas muita gente se move por grandes sonhos, principalmente nesse meio que a gente sabe que é de muito materialismo. Então tem pessoas que se movem para viajar o mundo todo, tem pessoas que se movem, né, para conquistar muito dinheiro, tem pessoas que são sonhos bem grandes, parecem bem grandes, mas tem pessoas que se movem para conquistar uma coisa tão pequena, mas que é grande dentro do contexto da vida. E você me disse que um dos sonhos que você tinha era dormir no colchão. No colchão. Então, como é que foi isso? Que sonho era esse? Em que condições você estava que dormir no colchão para você era muita coisa? Então, Ju, a gente, na maior simplicidade, né, lá no sertão, na Serra da Paraíba, em Catingueira, né, fiquei emocionada até hoje. E não conhecia um colchão de espuma, né, a gente dormia no capim, Minha mãe comprava sacas, né, forrava as sacas, uma para forrar e uma para se cobrir. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando, quando eu ganhar dinheiro, eu quero comprar um colchão, uma cama. Comprei o colchão, depois comprei a cama. E esse foi um sonho inesquecível, eu não esqueço nunca. Quais foram as condições que você fez para chegar a realizar esse sonho? Qual foi o esforço? Porque é tão bom a gente dizer isso. Sua história, para mim, Diana, e eu tenho certeza para quem ouvir esse podcast, vai ser uma referência de que, peraí, como assim, Diana? Porque a gente vê a empresária hoje, mas a gente não sabe os bastidores de cada um. É muito bom ver as pessoas no palco, já tudo pronto, mas tem uma história, sempre vai ter uma história. Não quero dizer que todas as pessoas têm uma história, mas a grande maioria tem história, uma história de dor, de sofrimento, mas não quando olha para trás não dói, é só aquela coisa assim, eu acho, eu venci, graças a Deus eu estou aqui, né? Eu consegui, mas
essa coisa de Diana tem um sonho de ter um colchão para dormir. Então isso é muito forte e hoje Diana está aqui. Então, Uma empresária que para mim é uma referência e vocês vão saber aqui, continuando conosco, a história de Diana, mãe, mulher e empresária, porque ela não está aqui por acaso. Então, com essas vendas, né, vendendo as coisas que a gente aprendeu a fazer lá no interior, no sítio, né, que era a tapioca, o cuscuz, essas coisinhas, mas só aí a gente não conseguia, né, e teve que lutar muito, né, e aí já meus quase 17, 16 anos, aí eu já estava pensando, né, em um dia, né, trabalhar numa empresa, né, e nesse momento, iniciando a minha vida profissional numa empresa, aí o meu primeiro salário. Você comprou o colchão? Comprei o colchão e depois a cama, né, mas assim, não sofria. As coisas iam acontecendo, né? E você ia querendo e depois vai surgindo os outros sonhos, né? Consegui o colchão, consegui a cama, vou conseguir o restante. E vai surgindo muitos sonhos bons, né? Ô Diana, nesses sonhos bons, esse sonho de Roberto Carlos, em que momento veio esse sonho de Roberto Carlos na tua vida? Porque Roberto Carlos era aquela voz que você se apaixonou pela voz, pela música, depois viu Roberto, a paixão foi aumentando, e quando a gente está falando de paixão, não é paixão, amor, de atração, é paixão pela pessoa, pelo que ele representava para você, esse homem de fé, esse homem apaixonado, romântico. Aí, em que momento veio a paixão, assim, peraí, tudo faz sentido, eu agora vou usar minha paixão por Roberto e tornar isso parte do meu negócio. Como é que foi isso, Diana? Então, eu trabalhei muitos anos na mesma empresa, né? Era muito dedicada porque essa empresa que eu trabalhei muitos anos, me deu oportunidade, né? Então eu agarrei aquilo, foi a segunda empresa, porque a primeira eu trabalhei, a empresa fechou com 2 anos, a parte industrial, e ela ficou só com a parte comercial. Aí foi quando eu já com 18 anos entrei, 18 não, 20 anos já entrei nessa segunda empresa, que passei 33 anos. Então foi uma história muito longa, muita dedicação, e aprendi muito, entendeu? E aprendendo e construir muitos amigos, clientes, e aí as pessoas ficavam sabendo que eu gostava de Roberto Carlos, né? E sabendo que eu gostava de Roberto Carlos, sempre trazia alguma coisa de Roberto Carlos, ou vai ter o show de Roberto Carlos. Então, as pessoas como eu também, que gostam de Roberto Carlos, sempre estava próximo de mim, né? E aí começou quando eu me aposentei, né, e eu peguei uma parte daquele dinheiro dos anos trabalhado e eu disse, esse aqui vai ser para mim ver Roberto Carlos, né? Eita. E fui, das muitas viagens que eu já fiz, uma das primeiras, né? E fui tirando um pouquinho, e essas pessoas construindo muitos amigos de Roberto Carlos. Então, quando eu me aposentei da empresa, e surgiu a vontade de colocar o café, que eu já tinha uma grande vontade, né? E quando eu pensei em colocar o café, aí veio a sugestão do amigo, né, dizer, por que não, Diana, vamos botar alguma coisa com Roberto Carlos, né? Mas você, nesse momento que essa pessoa veio e disse, por que não algo com Roberto Carlos? Porque tinha uma outra opção que poderia ser o café? Tinha uma outra opção, né? Eu queria colocar um café regional, uma coisa grande, né?
não seria onde é hoje, né? Onde é que está hoje o seu café, Diana? Para que as Hoje- pessoas saibam onde encontrar Diana com emoção. Hoje é na Galeria Centro-Sul, Diana Café com Emoção, na Galeria Centro-Sul, em Boa Viagem, né? Mas aí o meu amigo que é consultor, ele conhece de locais, ele disse, Diana, a loja é bem localizada, é muito boa, o local é muito bom, mas é pequena para o que você quer. Então vamos colocar o seu nome, que você se tornou uma pessoa muito conhecida. Então, E vamos... muito querida, né? Obrigada, obrigada. E então aí ele deu a sugestão de colocar Diana Café, por que não botar com emoção de Roberto Carlos? Aí, assim, era tudo que eu queria, né? Mas ficava acanhada de dar essa sugestão. Então, assim, eu queria o café porque eu queria encontrar os amigos, eu queria receber os amigos. Então, com emoção, aí foi muito bom. A ideia foi maravilhosa. E a emoção é uma música de Roberto. A emoção é a música de Roberto, que aqui está o livro dele, né? Sim, esse livro. E vamos agora focar aqui no Café com Emoção, para depois eu voltar para a mulher, que é Diana. Certo. Tá? Diana, você trouxe um livro e tem 2 rosas aqui. Então, O que significa o café? O que é que tem nesse café tão especial que as pessoas querem estar lá? O que é que tem de especial naquele espaço pequeno, mas que acolhe tanto amor, tanta emoção, tanto objeto de Roberto? Como é que é isso? então, tem algumas coisas, né, como esse livro, né, que não dá para ter tudo que eu tenho de Roberto lá, mas aí a gente tem revista, a gente tem aí rosas, né? Sempre que eu posso eu mantenho aí rosas na mesa, né? Tem alguns quadros, né? Momentos especiais de Roberto. E esse livro é um livro que conta algumas músicas, fala de algumas músicas, da maioria da vida dele, do casamento, da religião, da vida dele pessoal. E esse livro é maravilhoso, para mim é uma joia. E como é que esse livro você mandou fazer? Como é esse livro veio como para você? Então, Ju, a minha primeira viagem, né, para ver o rei, foi a primeira, né? E eu fiquei sabendo, né, que naquele momento ali ia ser lançado esse livro, né? Olha só, essa foto tem no café. Tem no é café. O painel, né? No painel. Gigante lá no café. Isso. Eu quero saber a história dessa foto. Qual foi o ano dessa foto, tá? 2014. Foi 14 de novembro de 2014. 14 de novembro de 2014. E o que é que essa foto representa para que momento foi esse, Diana? Então, essa foi a primeira vez que eu cheguei perto de Roberto. Aí você disse, assim, você existe. Você existe. Então, meu amigo, né, que estava me ajudando a escolher as fotos, algumas fotos ele tirou aqui do livro para colocar na loja. E aí eu disse assim, Eric, vamos colocar todas, né? Aí Eric fez, não, Didi, vamos colocar, vamos assim, escolher uma que tem assim, que foi muito especial para você. Aí eu digo, todas são especiais, mas essa foi a primeira vez, assim, depois que eu a vi no carro que ele deu tchau, Foi o contato. Eu pude tocar nele. Então, assim, foi muita emoção, mas muita mesmo. Assim, não dá nem para descrever a emoção quando eu cheguei perto dele. E o livro? Esse livro? Como foi que você Então, adquiriu esse livro? Esse livro eu fiquei sabendo assim que eu cheguei no cruzeiro que ia lançar um Como é que livro. foi? Você foi pro cruzeiro? Fui O primeiro cruzeiro O primeiro cruzeiro. Me conta como Em foi isso. 2014 A também. menina que não tem um colchão, peraí, que eu quero saber. A menina que começou pequena, sonhando com um colchão no chão,
Foi pro cruzeiro, como é que foi isso? Cruzeiro, então, uma partezinha daquele dinheiro, aí eu tirei para ir pro cruzeiro. E lá, maravilhoso, né? Eu fiquei com as pernas todas estouradas, pipocou de tanta emoção. Foi muita emoção. Então, assim, 3 meses, 4 meses antes, eu já sonhava com o momento. Nunca tinha andado de um navio e tão grande, né? Imenso. Então, estava muito nervosa. Mas aí, chegando no cruzeiro, eu fiquei sabendo que lá no cruzeiro ele ia lançar o livro. E esse livro eu fui a primeira a adquirir. Sério, Diana? Fui a primeira pessoa a adquirir. E no lançamento eu não fui, mas Roberto mandou um convite para mim. Ele mandou um convite, mas terminou que foi muito em cima, assim, passagem para São Paulo, essas coisas se tornam muito caras, né? Mas aí eu recebi o livro em casa, autografado por ele. Meu Deus. Quem chega no café pode pegar nesse livro? Como é que faz? Pode pegar, porém tem que ter todo um cuidado, né? A gente tem que colocar as luvas, né, para não arranhar. Então todo mundo que chega lá pode, mas eu fico morrendo de ciúme. E aqui tem muitas histórias dele, né? Da vida, né? O início Diana, da carreira. O que mais eu sei que são muitos momentos de Roberto, ele tem uma história linda, mas assim, qual é a história que realmente tu se identifica, assim, quando tu da história de Roberto? Você acompanha Roberto, ele está há quanto tempo cantando? Mais de 60 anos, né? Então ele tem 85, ele começou com 18 anos, né? É muita história, né? E termina que eu conheço a história dele desde criança. Eu quis conhecer a casa onde ele nasceu, eu quis conhecer o local do acidente, né? Então tudo isso você tem dentro da sua história? Dentro da minha história. Você conhece tudo? Eu fui na casa que ele nasceu, eu fui no local do acidente, a casa que ele mora hoje. Então, assim, eu me sinto da família, porque eu procuro saber de tudo, ir estudar, ler. É muito bom. Esse teu interesse é todo pela paixão que você alimenta desde criança? Desde criança, né? Aí depois eu já fiquei adulta, né? E eu adulta, eu acho que eu nem tinha contado isso para você, eu já adulta, e eu procurava, ele já casado, com namorada, né? E eu procurava cortar o cabelo igual a ela. Sério? Me vestir também igual a namorada dele. As namoradas de Roberto, né? Todas, né? Que passou na vida Miriam dele. Rios, todas. Eu peguei mais a época de Miriam Rios, né? Que foi assim, eu já fiquei adulta nos anos 80, né? E aí tem um show que eu fui, fugiu agora, tem um show que eu fui, Miriam Rios, eu com vestido e eu com vestido igual. Não, como é que tu sabia que ela ia com aquele vestido? Eu não sabia, mas assim, eu procurava saber onde ela comprava a roupa dela. Não, Diana. Sou eu e Miriam Rios, né? Eu não sou famosa, né? Mas ela olhava assim pra mim, né? A gente no camarim, nesse dia a Roberta ia me receber, né? Eu no camarim. E ela nesse momento era namorada dele? Não. Ela já era namorada? Já era a esposa dele. Já. Aí quando você ia no camarim, tá igual a esposa dele. Tô igualzinha. O vestido era igual. Mas eu não sabia, eu adquiri porque eu sabia que ela comprava naquela loja. Então, como eu ia para um momento especial, que para mim era especial, eu adquiri um vestido lá na mesma loja que ela comprava, né? Eu procurava saber, né? Que termina que escapa, né?
Então, eu tenho fotos dela com o Roberto e eu com o Roberto Não, também. essa foto eu preciso pegar para deixar publicada. Ô, Diana, você está falando que você se vestia até igual as namoradas de Roberto. E eu sei que você casou com uma pessoa, eu não sei nem se ele tem ciúme de você, com essa paixão. Roberto. Me conta com quem é essa pessoa que você está casada, que você é tão apaixonada por Roberto, como é que ele vê isso? Então, Me conte. Roberto também é o É meu Roberto? marido. Não. É Roberto, terminou. Você só está procurando, eu só quero casar com o Roberto, ou foi um acaso, me diga. Então, quando eu comecei a trabalhar, 18 anos, eu tinha acabado de fazer, e eu fui trabalhar nessa empresa, né, adolescente, e Roberto, meu patrão, né, e eu sentia que ele tinha um cuidado, né, comigo, mas eu não percebia que existia um interesse, né, mas existia um cuidado, mas eu, né. E Roberto, sabendo que eu gosto de Roberto Carlos, né? Chegava às vezes na empresa assim, se vestia a calça branca de Roberto, o sapato branco que Roberto coloca, camisa, deixou o cabelo crescer. Sério? Como Roberto, né? Mas então eu era muito nova, não percebia que ele estava fazendo aquilo. Estava fazendo de tudo para te chamar a atenção. Para me conquistar, para me chamar a atenção. E aí ele chegava para mim e dizia assim: Diana, um dia eu vou levar você para o show de Roberto Carlos. Eu, 18 anos, eu assim, não tinha, foi só aquele momento que eu vi Roberto saindo. E então, um dia ele comprou os ingressos e me levou, que foi no Geraldão também, e me levou para ver o show de Roberto. Isso foi em 1982, e me levou, e aí já estava gostando, né? Já estava namorando com ele, e terminou que a gente está há 44 anos. E você continua apaixonada por Roberto. Agora tem um negócio aí, pelos dois. Aí, por acaso, né, brincando aqui com você, quando eu vejo que você é tão apaixonada por Roberto e tem um marido que chama Roberto. Então não dá nem para confundir nas horas íntimas. Roberto, não, eu te amo. E ele não tem ciúme, porque a vida toda também ele gostou muito de Roberto. Então, depois que eu me aposentei, o que eu gosto de fazer, é ver Roberto cantar. Ele não tem ciúme, não se incomoda. Ele até fica orgulhoso, né? Mostra para os amigos a minha foto com o Roberto. Os amigos até brincam, né? Brinca de quê? O que é que os amigos dizem? Roberto, você é corno. Aí ele fala assim: de Roberto Carlos não tem problema. Meu Deus, que coisa linda. Ô, Diana, e você sempre, essa paixão, pronto, aí falou da paixão, falou do marido, falou que copiou as namoradas de Roberto. Isso. Gente, eu fico impressionada com toda essa história. Aí agora vamos falar do espaço. O seu café, ele é um café... antes de eu falar do café, deixa eu dizer a honra que eu tive de conhecer a Diana. Foi no café. Porque foi no café. Eu entrei no café e a minha filha que me indicou: mãe, tem um café aqui em Recife que você vai gostar, de Roberto Carlos. Eu disse, tá. Aí passou, chegou a oportunidade de fazer uma reunião, eu convidei os meus amigos para ir para café. Não conhecia a Diana. Até então não conhecia a Diana. Entrei no café e comecei a me apaixonar por tudo que eu via. Porque tudo, eu voltava à minha juventude, né? De apaixonada. Quem não foi apaixonada por Roberto? As músicas de Roberto combinavam com as paixões do passado. E tudo aquilo, para mim, era uma volta ao tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu curiosa. Eu fiquei olhando tudo. Eu vi o álbum, eu vi tudo. Eu vi as imagens, vi todos os detalhes. Aí, naquele momento, bem pertinho do meu aniversário de 60 anos...
Aí eu disse, espera aí, vou fazer meu aniversário aqui, de 60 anos. Mas eu preciso perguntar à pessoa, que eu não conhecia a Diana, e ela disse, pode. Então, para mim, assim, foi encantador. E aí eu resolvi realmente fazer o café, o meu aniversário de 60 anos. E nesse dia foi quando a Diana, carinhosamente, me deu de presente o meu bolo de aniversário. E quando nós estávamos do lado, porque o café tem um espaço externo, comemorando meu aniversário, eu pedi para a Diana falar um pouco daquela história do café. E ela trouxe parte da história, mas contando emocionada. Naquele momento que Diana estava falando tudo aquilo, daquele sonho, ela mexeu com o meu coração. Aí eu disse, poxa, Diana precisa falar essa história para mais gente. Todas as pessoas precisam conhecer essa mulher. Eu nem sonhava com podcast, não sonhava. E quando veio a história do podcast, agora em dezembro, na mesma hora eu disse, peraí, Diana vai ser minha convidada. Eu preciso que as pessoas conheçam Diana e o café. Porque, Diana, você tem um café lindo, você tem um coração maravilhoso, você é uma pessoa linda. E o café é em Recife, mas muita gente ainda não conhece o seu café. E outra coisa, ele está num ponto estratégico de turismo. Quando as pessoas chegam lá que não sabem que o café é de... Tá só ali, Diana, café com emoção. Isso. Mas quando entra, se for da nossa idade... Vai ter, eu acredito que vai ser emocionante. Mas se não for, como é que os jovens que chegam lá, como é a sua clientela? Me fala um pouco de quem é o frequentador do teu café, para poder entender como é esse universo que ali dentro daquele espaço maravilhoso. Me fala. Então, minha história com alimentação começou desde criança, né? Então, quando eu comecei a minha carreira profissional, conheci muita gente, que hoje eu conheço já a 4ª geração, né? E essas pessoas que me conhecia desde da outra empresa, me seguiram e gosta muito. Às vezes não vai pelo cardápio, não vai por conta do preço, vai porque gosta de conversar e gosta de contar a minha história para a família, para as crianças, para os adolescentes. Então, essa turma tem interesse, fica querendo, né? Às vezes eu demoro 1 hora na mesa, porque as pessoas querem que eu conte a minha história. E aí, Diana, como é essa história? Até quem não me conhece. Chega muito turista lá e fala assim, esse café é de Roberto Carlos? E quer que eu conte a história. E é muito prazeroso, né? Contar a história minha com o Roberto Carlos, do café com o Roberto Carlos, e é muito bom. Diana, no café, quando eu pedi o cardápio, eu vi lá alguns pratos maravilhosos e eu observei que até a louça tem a coroa do rei. A coroa do rei. O rei já esteve no seu café, ele sabe que tem algum prato que é assim, dentro do cardápio, que é o prato do rei? Tem, o prato do rei. Como é que é isso? Em 2019, quando a gente colocou o café, Roberto veio meses depois, né? E eu já conhecendo a equipe de Roberto, né? Perseguidora, né? E fiz o convite para que a equipe fosse lá conhecer o café, né? E todo mundo foi, achou maravilhoso. Aí as amigas, os amigos, o pessoal que vem de fora, Rio, São Paulo, todos os amigos. Amigo RC, né? É assim que eu... já tem esse amigo RC. Amigo RC. Então, esse povo todo foram lá para o café, né? Então, chegou um momento, a loja estava lotada, né? O motorista de Roberto, segurança de Roberto, o assessor de Roberto, o maestro, né? Os músicos, né? E o filmador de Roberto fez assim, vou fazer um momento para registrar, né? E aí quis esse momento, eu com esse pessoal todo, os amigos, a equipe de Roberto, e registrou e levou para Roberto, né?
E aí Roberto, eu quero conhecer essa menina, né? Então registrou e falou assim para a equipe me levar lá, que ele queria me conhecer. Então isso foi antes do momento dessa imagem aqui? Foi. Tá. Não, foi depois. Tá. Ele já me conhecia, mas aí... Muita gente que ele conhece, não era exatamente aquela menina. Aí quando você chegou, da menina, aí disse, você de novo aqui. A história, né? E ele falou, e aí, me conte aí, como é essa história do café, né? Aí eu fui contar toda a história e relembrei a ele, a menina do Geraldão, né? E também ele registra muito, ele tem uma memória muito boa. Ele pode até esquecer de mim, mas de Ju ele não esquece. Ju é tua filha? Ju é minha filha, então ele acha a Ju linda, né? A menina bonita, né? E Ju, ele lembra de Ju até pelo nome. E como foi essa Roberto não esquecer de Ju? Em que momento Ju entrou também na história dessa... Então, nessas viagens, né, eu procuro sempre levar ela, né? E essa aqui foi a primeira foto com o Roberto, né? Certo. Essa primeira foto com o Roberto foi no Maracanãzinho em 2014. E eu pedi à equipe, os meninos, para eu chegar perto. Ele sempre me dizia, Diana, ele tem que lhe chamar, ele tem que lhe chamar. E eu dizia assim, mas eu já fiz de tudo, então... Quando foi nesse período, eu digo assim, tirei uma reservazinha, vamos para o Rio, eu, Ju, a sobrinha, a amiga, outras amigas, e fomos para o Rio, né? Aí eu levei Ju, e lá, na primeira fila, aí quando o Roberto, levei um presente para ele sempre dizia, leva um presente, né, desembalado, para que ele visse, né? Eu levei um presente, um Bumba Meu Boi, né? E Ju mais alta do que eu, né? Eu dizia assim, Ju, tu leva porque... Ele vai ver de longe. Ele vai ver de longe. E então, aquele momento foi inesquecível. Quando o Roberto viu aquele mulherão bonita, né? E ficou o tempo todo cantando. Eu achava que ele cantava para mim, né? Todas as coisas. E ele ria, a gente jogava beijo para ele, fazia coração, né? E quando terminou o show, né, aquela multidão na hora das rosas, né, aí foi quando ele me deu as rosas e mandou buscar eu e Ju para o camarim. Então ele conversou muito comigo, conversou muito com Ju, né, e foi o primeiro momento assim, próximo dele foi esse, eu com Ju, foi assim muito marcante, né? E o café, o cardápio, porque tem o nome do rei, então, como foi o cardápio foi um momento que eu também estive no Rio e Roberto, todo mundo comentava que ele não comia carne. Roberto não come carne, e aí Roberto volta a comer carne, né? E Roberto volta a comer carne, foi já próximo do momento quando eu coloquei o café, e aí, numa das entrevistas que eu estava lá no Cruzeiro, e o jornalista perguntou para ele, né, qual o prato preferido dele, né? Aí ele, eu como muitas coisas, eu evito algumas coisas, mas como muitas coisas, e eu amo feijão, arroz e ovo. Super simples. Super simples, né? E lá eu disse, vou colocar o prato em homenagem a Roberta. Eu não coloquei o ovo, mas tem um ovo lá, se a pessoa... E substitui o ovo com... Aí o prato do rei, feijão preto, arroz, fritas e filé na chapa. Bem... o prato do rei mesmo. Ô Diana, e quando eu vejo chego no café, eu percebo outra coisa, que suas funcionárias, elas estão acima de 50 anos, a maioria. Como é que você, qual é a sua, quando você vai contratar alguém, qual é o seu critério?
E então, Ju, trabalhar com alimentação não é fácil, né? Porque alimentação, você trabalha sábado, domingo, feriado, né? Hoje a gente não abre mais nos domingos, nem nos feriados. E você vai aprendendo algumas coisas e você percebe que a turma jovem não quer essa coisa de trabalhar no final de semana, né? Então aí você vai aprendendo, mas já tive pessoas mais jovens, né? Tem algumas com menos idade, mas assim, dou sempre preferência a 50 a mais. A 50 a mais. E quando você precisa, você bota a mão na massa ou você sempre está colocando a mão na massa? Não, todos os dias eu coloco a mão na massa. Coloca a mão na massa. E tem cliente que, desde que o café abriu até hoje, ele é cliente assíduo seu? Tem muitos? Tem muitos. Eu tenho muitas pessoas que, como eu lhe disse, que às vezes gosta de ir para conversar, gosta do ambiente, se sente em casa, porque quando eu me aposentei, eu senti falta, né? Desse contato com as pessoas, porque as pessoas, quando vai no café, quando está lá comigo, é muito importante, porque eu escuto mais do que eu falo. Eu escuto muito as pessoas, então você escutando, você vai melhorando, né? E é isso que acontece com muita gente que vai lá, que gosta do local, gosta do ambiente. Mas eu acho que tem um negócio que é fundamental, não é nenhum negócio, é você. Ah, obrigada. Porque o pouco que eu te conheço já mostra que você é uma pessoa muito acolhedora, muito amiga, muito sorridente, obrigada. Muito assim, de bem com a vida. E isso, o que é que está atrás dessa mulher com todas tudo que posso estar errada, mas não é. Você gosta de sorrir, você gosta de compartilhar, você gosta de servir, você gosta de falar. Então, o que é que está por trás dessa mulher? O que é que te sustenta, Diana? Então, eu sou uma pessoa muito tímida, mas eu costumo dizer que você só deve fazer o que você gosta. E eu amo. Assim, aprendi a amar, servir as pessoas. Então, assim, eu gosto de levar o prato do cliente, eu gosto de levar o café, eu gosto de perguntar para ele se ele gostou. Então, assim, eu amo isso, Ju. Isso é maravilhoso. E você tem uma carga de serviço diária, porque não deve ser fácil trabalhar com comida, né? Não deve ser fácil. Eu já tive até algo com comida, mas, mas não é fácil. Não é fácil. E como é que você acorda? Qual é o teu acordar? Tu vai para o trabalho dizer, poxa, mais um dia, ou você vai para o trabalho tranquila? O que é que realmente te move? Qual é a força que está dentro de você aí? Jô, trabalhar com comida, como eu já lhe falei, é muito trabalhoso, mas é prazeroso, é muito prazeroso. Então, assim, eu nunca pensei em desistir. Nunca? Nunca pensei em desistir, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrentou no comércio, quem tem comércio, com a pandemia, eu nunca pensei em desistir. A pandemia você deixou funcionando? Deixei funcionando, né? Porém, dentro dos limites, mas não fechou. Dentro dos limites, não fechei. E na pandemia, eu tinha acabado de abrir o café, que foi em 2019, né? A gente abriu em julho de 2019, a pandemia chegou em março de 2020. Então, foi muito difícil, mas pelo fato de eu gostar, momento nenhum, eu pensei em desistir, porque me alimenta, me faz bem, isso me faz muito bem. Então, assim, eu sou feliz. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de trabalhar com alimentação. Então, acho que isso é o mais importante, né? Diana, você falou que na pandemia você não fechou, mas hoje a tua empresa, ela tem rede social, o marketing presente.
Para você, quanto essa exposição, o marketing fez a diferença no teu café? Então, Jo, uma empresa, mesmo sendo pequena, ela tem vários setores, né? E eu sempre fui aquela pessoa da produção, né? Do comercial, ali no atendimento, no salão, de criar o cardápio, botar a mão na massa. E quando eu trabalhava na empresa, aí já vinha a parte do marketing mastigado, a parte do cardápio mastigado, né? E aí eu me vi, né? Eu quis ser uma franquia, eu quis ser Diana Café. Aí eu tive que me virar com Ju. Aí Ju faz a parte do marketing, né? E faz a parte a venda do caixa, né? Banco, rede social. Aí é tudo. Ju trabalha com você. Isso. E você disse que lá atrás sua mãe fazia alimentos para vocês venderem. E hoje tá Ju do teu lado, vendo essa mãe que é tudo para ela, acredito, que é uma referência. Como é que Ju se encaixou dentro do Café com Emoção? Então, na verdade, eu não queria, né? Não? Tu queria o quê pra Ju? Então, eu queria que ela cuidasse dessa parte do social, né? Mas que ela seguisse a carreira dela. Foi para isso que eu trabalhei muito. Botei ela em escolas muito boas, faculdade muito boa, porque eu digo assim, isso eu posso deixar para ela e ninguém tira, né? Mas aí ela, trabalhando já que ela escolheu, né? Ela escolheu fazer engenharia civil, né? E ainda trabalhou 4 anos e depois ela disse, manhã eu quero trabalhar com a senhora. E até hoje ela trabalha lá comigo, né? Então ela abre a loja e eu fecho, porque eu começo de 6 horas lá na produção. 6 horas eu estou na produção. Tudo que está na Diana com Emoção, Café com Emoção, é feito por vocês? 90%. 90%. E o que é que as pessoas mais gostam? É referência para você? Você tem algo assim ou não? Tem sim. Então, o pessoal gosta demais, assim. Que é as coisas regionais. O cuscuz, adoro. O pessoal ama cuscuz. Gosta da tapioca, gosta dos bolos regionais, né? Tem uns almocinhos, tem salada, né? A gente tem uma parte para as pessoas que fazem dieta, né? O café é maravilhoso. O café coado, maravilhoso. Aí eu amo quando as pessoas fazem assim, Diana, eu amo café, mas não tem um café igual a esse. Tem não. Não então, isso é muito bom, né? É muito bom. Ô Diane, você, quando acolheu minha festa lá, de 60 anos, o café está aberto para também. Eu sei que ela é pequena, aconchegante, mas cabe. Cabe porque ali eu acho que não é o tamanho, dá um jeito. Está aberto para outros eventos? Sim, assim? Aberto para eventos, aniversário, né, reuniões. O pessoal também trabalha lá, né? Porque hoje tem as pessoas que trabalham de casa, né? Então, muita gente não quer trabalhar em casa, vai trabalhar no café. Então, tem um horário, como o horário da manhã, que é bem tranquilo. E a galeria tem muitos médicos, né? Então, a gente recebe muita gente que vai trabalhar. O horário maior de pico lá no café tem, assim, almoço ou jantar? Tem a hora do almoço e a hora da sopa, né? Assim, quando dá de 5 às 19. Então, assim, as pessoas gostam muito da tapioca, do cuscuz, do café. Então, esses 2 horários. Diana, agora eu quero saber de você, quem que somos mulheres que estamos sempre ali, né? Tentando, enfrentando a diversidade, enfrentando as dificuldades, enfrentando o dia a dia, porque lidar com pessoas também não é fácil. Não é fácil. Mas assim, tem um limite, né? A gente tem um limite das emoções, como diz Roberto.
E nesse limite das emoções, como é que você trabalha, como é que você consegue equilibrar a Diana mulher, a Diana mãe, a Diana esposa e a empresária numa só, para lidar todo dia com esse teu trabalho? Então, Ju, eu saio de casa muito cedo. A Diana, dona de casa, eu só vou em casa dormir. E hoje eu consigo tirar os domingos, que também termina que eu quero conhecer algumas coisas que tá aí chegando, né? É importante. Mas assim, sempre que eu posso, aí eu tô com o Ju, né? A mãe também tem que conciliar o trabalho e a casa e a empresa. Então, assim, não é fácil. Diana, o que é envelhecer para você? Porque quando a gente passa dos 50, a gente já sabe que a gente está já, né, beirando a idade mais, que vai exigir mais a gente. É outro momento, completamente diferente. E nós estamos falando também, né, de Roberto Carlos. Todos nós, você começou conhecendo Roberto, uma criança. Uma criança, Aí foi adolescente, foi lá. Hoje, Roberto também. Roberto era cheio de cabelo encaracolado, roupas brancas, com aquele sapato que chamava... tem um nome que dava aquele sapato alto, antigamente. Isso. Cavalo de aço. Cavalo de aço. Então, as botas, então tem todo, né, a jovem guarda, vai mudando. Hoje, Roberto também envelheceu. E como é que você vê agora o seu ídolo envelhecendo, você também envelhecendo, e dentro dessa sociedade que a gente vive, onde a gente tem várias situações com essa questão de estar ficando velho? Como é que é isso? Vê, Jo, eu, Diana, envelhecendo, eu não me sinto assim, envelhecendo, entendesse? Eu me sinto mais experiente. Certo. Então, assim, tudo a gente vai adquirindo mais experiência. Mas aí você percebe, né, que algumas coisas vai mudando no seu corpo, na sua cabeça, mais experiência. Mas eu não me preocupo muito não com isso. Certo. Eu gosto da experiência. Mas assim, o que é que eu faço, né? Então, assim, eu procuro comer mais coisas saudáveis, né? Então, assim, o que eu sei que vai fazer bom para a mente, para meu corpo, para me dar mais energia, entendeu? Então, eu estou procurando essas coisas que me dão mais energia, né? Já que a energia da gente vai diminuindo, se limitando, né? E Roberto, eu vou defender. Defenda, que eu também estou aqui para defender. Vamos falar de Roberto envelhecendo. Então, como é que é? Roberto envelhecendo, o Roberto vai fazer, agora em abril, mês 19 de abril, ele vai fazer 85 anos, né? Então, assim, as pessoas exigem muito, né? Então, assim, hoje ele não tem mais 30 anos, 20 anos. Ele está com 80 e poucos anos, que vive em cima de um avião, mora fora de casa, viaja muito, né? Lida com muitas pessoas e às vezes as pessoas não entendem isso, né? E por não entender, às vezes ultrapassa, né, os limites dele, né? Certo. Então eu vi recentemente ele dizer que, assim, eu estou aqui, eu estou fazendo um show para as pessoas que gostam de mim. Então, eu não permito que outras pessoas interfiram, né? Naquele show. Naquele show, porque aí vai uma pessoa que ele é muito católico, ele é muito religioso, aí ele canta Jesus Cristo. Ele sente aquele momento com Jesus Cristo, Nossa Senhora. Então, assim, não é só a música. Então, aquele momento, ele está dividindo Nossa Senhora. Aí as pessoas botam para gritar mais alto do que atrapalha ele. Então, assim... Ô, Diana, teve um caso aqui
Acho que foi aqui em Recife mesmo. Isso. Que teve. O que foi que aconteceu exatamente, já que você está tão próxima do rei, e vamos defender o rei. Vamos defender. Com a verdade, defender com a verdade. O que foi que houve exatamente ali, Diana? Que eu acho importante. É importante. As pessoas. Porque depois, você sabe que o marketing, que os repórteres, eles pegam uma coisinha desse tamanho e faz desse tamanho de acordo com o que eles querem mostrar. Isso. Mas o que houve de fato aqui, já que a gente está no Recife, naquele momento? Teve um momento que ele disse assim, e todo mundo ouviu. Se vocês não sair, quem vai sair sou eu. Mas a imprensa só publicou isso, né? Então, o que é que acontece? Eu estava lá e depois eu estava com o Roberto na entrevista também. E muita gente que estava ali nunca teve oportunidade de ver Roberto. Foi na praia, foi 26 de dezembro de 2024. Sim. E maravilhoso, porque quem nunca viu o Roberto estava ali com a oportunidade. Então, algumas pessoas, como o rapaz que estava vendendo água, estava lá desde o dia anterior, dormiu lá. E aquela pessoa estava com os garrafão vazio, algumas coisas que foi equipamentos do trabalho dele, né? Sim. Um senhor já. E Roberto viu aquele movimento, chegou a polícia e estava um movimento, e aí ele ficou preocupado, né? Porque ele estava um show aberto, uma multidão, né? Eu estava lá, né? No show. E ele mandou saber o que é que estava acontecendo. O empresário dele, que é até o filho de Erasmo, e Léo, que é o filho de Erasmo, foi lá e procurou saber. Não, é porque o cara tá vendendo água e tá com os equipamentos, tá com... Roberto, não. E o negócio continuou lá, confusão, querendo tirar, e ele não saía, e a polícia queria que ele saísse. Aí Roberto falou: olha, se vocês não se retirar, quem vai se retirar sou eu, porque eu tô aqui para cantar para o povo. Mas aí só saiu aquele outro pedacinho negativo, né? Então, assim, eu ouvi Roberto dando a entrevista. Porque também Roberto tem um momento dele antes do show. Tem um que momento. Ele deixa, eu não sei o que é o momento, porque eu não estou perto do rei. Mas eu sei que existe um momento antes do show que ele já determina para algumas coisas. Que coisas são essas? Então, Roberto sai do hotel, se ele estiver em Recife, na hora da Ave Maria, 6 horas. Então tudo é exatamente como ele pensa. Como ele pensa e como ele quer. Não pode fugir. Se fugir... Por que nesse momento a Ave Maria? Então, ele é muito católico, ele é muito religioso. Então, deu certo lá atrás. Ele sai de casa na hora da Ave Maria. Então, ele não muda. Que lindo isso. Então, ele, 6 horas, ele está saindo do hotel para o local do show. Mesmo que o show seja de 9 horas da noite. Então, ele chega lá, ele ora, ele reza o terço, ele olha tudo. E depois aí é que ele vai se arrumar, trocar de roupa para a hora do show. Então, assim, as pessoas às vezes dizem assim, começa a bater palma, começa a gritar, porque passa 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 20, né? Mas Roberto está lá desde 6 horas. Ele saiu de casa de 6 horas. Ô, Diane, quando ele separa esse momento que é para quem quiser tirar foto no início, fazer entrevista, ou tudo vai ser depois do show? Vai ser, assim, a imprensa, ele recebe antes do show. Certo. Ele recebe antes do show. Tanto é que tem um acordo, Roberto e a imprensa, né? Então, no primeiro momento, a confusão disseram que foi por conta da imprensa. Não foi. A imprensa tem um corredor e a imprensa entra, toda a imprensa entra antes de Roberto. Então, quando o Roberto chega no palco e canta a primeira música, a imprensa pode ficar ali em pé. Porque ele não permite que a imprensa fique em pé, atrapalhando o show. Atrapalhando as pessoas que compraram, que queria estar ali, ele não permite. Então tem um acordo. Quando termina a primeira música, aí a imprensa tem que sair. Mas muitas vezes ele já tem recebido alguém da imprensa lá no camarim. Ô, Diane, por quê? Como é que ele decidiu? Eu tô com 2 rosas aqui, né?
Eu sei que tu sabe quantas rosas ele joga lá para 190 rosas. Por que 190? Agora eu quero saber, por que 190? Então, a primeira vez que ele deu a rosa era um cravo. Ah, era? Era um cravo. E aí ele deu o cravo, deu mais um e todo mundo ficou querendo mais, né? Carminha, que era a secretária dele, que não está mais aqui, Roberto, você tem que dar rosas, né? Então, assim, 60% do público que está ali é mulher. E quem não quer ganhar uma rosa de Roberto, né? Pois é. Né? E por que tem duas cores, branca e vermelha? Qual é a escolha dele assim? Vai jogar vermelha? Ele disse que a vermelha é a cor do amor. E Roberto representa amor. O amor. E a branca é menos, é a paz. Entendeu? Então, assim, ele distribui 190 rosas. 190 rosas. E você tem quantas rosas jogadas pelo rei? Eu tenho eternizada como essa, tenho 320 rosas. Então você foi em 320. Não, como é que é essa matemática para fechar? É porque você teve presente 300 e poucas vezes ou você pegou mais de uma rosa? Não, além de eu pegar mais de uma rosa, financeiramente eu não consegui eternizar. Porque... Por que você decidiu eternizar? Porque dentro do livrinho, como era no passado, a gente botava a rosa dentro do livro e guardava. E guardava. Então, até nesse mesmo, tem algumas marcas, né? Mas aí a rosa acabava, né? Com o tempo, ela vira o pó e acaba. E essa é uma joia, essa é para sempre. E por que você usa exatamente essas duas para onde você vai? O que é que essas rosas têm de tão especiais, essas duas exclusivamente? Então, Ju, essas rosas, eu resolvi o cruzeiro, né? E na volta do cruzeiro eu eternizei, porque foi difícil eu voltar com essas rosas. Então, pela primeira vez, eu fui nos Estados Unidos para ver o show de Roberto. Foi em setembro de 2014 e ele foi fazer um cruzeiro aéreo em Las Vegas. Meu Deus. E tô eu, né, muito emocionada, né? Cheguei naquela cidade, né, que saí da Serra de Catingueira, né? Até hoje eu fico emocionada e não me via, não tinha nem ideia como era Las Vegas, né? Aquela cidade linda, cheia de luzes, né? E chego no aeroporto, Roberto mandou jogar um tapete vermelho. Foi um tapete vermelho para as fãs, né? Que ele fretou um avião para levar a gente, né? Então, todo mundo que foi no avião foi um avião fretado por ele. Quando eu chego no aeroporto, nossa, só agradecer a Deus, né? E vi aquele tapete. Eu digo, meu Deus do céu, saí de Catingueira e agora eu tô aqui, ando no tapete, né? Chego no carro, uma limusine. Me diga uma coisa, lá na Catingueira você andava de carro de boi, no mínimo. De carro de boi, porque quando eu cheguei aqui em Recife... Eu acho que nem todo mundo sabe o que é carro de boi, mas eu conheço carro de boi. Eu tinha medo do carro, eu tinha medo de carro. Tu tinha medo de carro? Tinha medo de carro, porque... aquele negócio grande que podia me atrapalhar, né? Então eu tinha medo. E depois desses anos todos, eu chego em Las Vegas para andar numa limusine. Meu Deus do céu, não estava nos meus sonhos. E essas rosas eu recebi lá, né? Então, um local enorme, muito bonito. O hotel que a gente ficou também, que é bem conhecido, o MGM, né? O show foi lá. E aí, os americanos, na hora das rosas, não deixou eu passar para pegar a rosa de Roberto. Um monte de segurança aí, Roberto, não, é um momento especial, pode deixar as meninas passar, né? E ele me deu 2 rosas. E então, eu não imaginava nunca que, voltando, eu não podia passar no aeroporto, vir no avião e trazer as rosas.
assim, eu não poderia sair de um país para o outro. Podia não? Não podia. Por quê? Porque elas estavam, né? Eu acho que não é nem que elas estavam, a gente coloca na garrafinha, né? Para não morrer, e eu queria eternizar. Mas, assim, uma lei que eles têm que, assim, acho que planta ou alguma coisa que é de lá, Não podia vir. não podia vir. E aí, como tu fizesse? E aí, eu falando, né? Não falava nada, até hoje eu não falo nada em inglês, e eu querendo explicar para a moça, e ela não entendia. Aí eu peguei A revista. a revista de Roberto Carlos e mostrei que foi ele que me deu. Ela disse passe. Aí deixou eu passar. Aí foi chamar alguém, né? E a pessoa que veio, aí eu mostrei que foi Roberto Carlos que me deu a rosa. Ah, que linda. E Foi. são essas São duas. essas duas rosas. Elas moram separadas. Como é que você, no meio de todas as outras, você não Então, confunde? eu sempre tô com elas separadas, pra ela não. Mas eu tenho um adesivozinho, né? Que você coloca para identificar. Para identificar que elas foram de Las Vegas. Quer dizer que a menina do interior, que andava no mato, na serra, Na serra. ela foi para Las Vegas, tapete vermelho, limusine, flor de Roberto. Flor de Roberto. E o coração cheio de emoção. É muita emoção, é muita emoção. Tem alguma música de Roberto, fora que você carrega no nome do café, que você gosta de ouvir, que cria alguma emoção maior em você? E então, quando engravidei de Ju, que eu era louca para engravidar, mas eu tinha medo de engravidar e a empresa me desligar, né? Que aí veio aquela lei que passou de 90 dias, né? Para 6 meses. Para 120. 120. E aí eu já tinha medo, né? Então eu não queria perder o emprego de jeito nenhum. Não queria engravidar, era louca para ter uma filha. Mas tinha medo. E então, passou-se os anos e eu engravidei, né? E com muito medo, falei pro patrão, né? E ele falou para mim, né? Que não ia ter tirar. que não ia ter problema, que eu podia, que eu era igual às outras mulheres. Já estava na empresa, já tinha 10 anos que eu estava na empresa. Há 10 anos já. E aí realmente não teve nenhum problema. Foi muita emoção. E qual foi a música que você cantava para Ju? Então, aí eu cantava para Ju uma música que é o hino. Eu acho que todo mundo ama essa música. Eu amo todas de Roberto, eu escuto todas, né? As religiosas, as que ele se apaixonou, né? Sempre uma música dele, como você falou no início, fala alguma coisa para você, né? Então, para mim é um hino. Como é grande o meu amor por você. Aí Ju já escutava de pequenininha. Já escutava na Ou barriga. na barriga. Na barriga, Ju já escutava essa música. Então, às vezes eu vou pro show, ela não vai. Na hora que o Roberto canta, ele nunca deixa de cantar e eu gravo para ela. Diana, olhando para o teu passado e olhando para o futuro, o que é que você diz para essa mulher? Porque a gente diz, eu mesmo falo comigo mesma, eu digo, Jô, você vai conseguir. Eu mesmo me dou, eu me empolgo e digo para mim, não desiste, Jô, não desiste, vai lá. Mas eu também tô andando focado no futuro. Porque a gente sempre tem que ter, né, algo que a gente diz, não, é ali que eu quero estar. Porque senão você vai andar sem destino. Então, quando você olha para o passado, se vê no presente, para onde você está indo? O café é desse tamanho, se for pensar em empresa. Você pensa em que mais? Qual é o teu sonho agora? Então, Ju, eu costumo sempre falar para a equipe, né, que trabalha comigo, que é minha segunda casa, né? E falo da minha vida, né? Para que as pessoas não desistam, né? Porque se for pensar nas dificuldades, são muitas, né? Mas as coisas boas superam as dificuldades. E eu digo para elas que
só consegue as coisas quem tem um objetivo. Concordo com você. Quem tem um objetivo não morre. O objetivo vai estar sempre vivo. E todo mundo tem que ter um objetivo e tem que correr atrás do objetivo. Não pode esperar. Tem que correr. Então hoje eu vejo o Diana Café muito pequenininho, mas é a minha casa. Mas eu penso em um dia ter um outro Diana Café. Pode ser, né, Diana? Pode ser, né? Tem eu e Ju, a gente toma conta. E assim, trabalho, não desisto das coisas porque dá trabalho, não. Eu vou correr atrás. Eu percebo que você é bem religiosa, né, Diana? Sou religiosa. E ter essa... Não é nem a religião, é ter a presença de Deus. A presença de Deus, Como é que você sente Deus? Como é que Ele está presente na sua vida? Todos os dias, Vice Ju, todos os dias, quando eu me acordo, eu não peço nada. Eu só agradeço, porque você ouviu agora a história, é muito rápido, né? Você contar assim a história, mas você passar 62 anos nessa história e hoje eu estou aqui, né? E para mim estar aqui não foi difícil, foi muito bom. Só teve muitas coisas boas. Então, assim, é só agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias e Ele está ali do meu lado, na minha cabeceira, todos os dias. Então, eu me acordo, não demoro muito não, entendeu? É bem rápido, mas todos os dias eu falo com Ele. Ô Diana, eu vou te fazer uma pergunta para a gente encerrar o podcast, mas antes dessa pergunta, eu quero te agradecer de coração. Eu que agradeço você porque me dar essa oportunidade. Quando eu falo de você agora, o pessoal fala, ela já é tua amiga, né? Eu digo, não, Diana é minha amiga. A gente não está aqui por acaso, eu não acredito no acaso. Eu acredito na construção de sementes plantadas. E eu acredito também que a gente só fica na vida de alguém. Não é nem porque a gente só escolheu, eu acho que tem uma permissão. Tem uma permissão. A gente não está aqui por acaso. O podcast não aconteceu por um acaso, não. Eu quero que muitas mulheres como você venham para cá, porque eu garanto a você que assim como naquele momento você... Porque quem me vê assim também pensa, ai, João, só me sorrindo, é uma mulher maravilhosa. Mas é tanta coisa que a gente passa nos bastidores que ninguém imagina, as pessoas né? não sabem. Não sabe, mas a gente por isso que você se emociona, porque só sabe a vida quem está vivendo. A gente entrega o melhor da gente o tempo todo, mas a gente só mostra o melhor da gente. Porque não vai ficar o tempo todo mostrando coisas que não vão. Mas uma história de motivação, uma história que... Para dizer, ei, mulher, ei, você aí, para de reclamar, né? Pare de reclamar, porque você tem muito o que agradecer. Agradecer. Porque a gente não... as pessoas pensam que, eu acho que a grande maioria eu vou pedir a Deus para que isso, eu vou pedir a Deus que me ajude nisso. Tem uns que nem pedem a Deus, que nem acreditam que Deus existe. Mas os milagres, eles estão nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, né? São nas pequenas coisas. E aí, quando só um adendo, eu vou direto à pergunta, mas quando eu publico algumas coisas na minha rede social, e que uma pessoa chega para mim no direct, diz assim, Jô, você me fez bem hoje, isso me dá... É muito bom, não é? Você então, fazer bem, né? O que é que você escuta das pessoas que dizem, poxa, Diana, você precisava existir? Então, tem pessoas que... que faz assim, tem um amigo que diz assim, Diana, vamos para minha casa... Todo final de semana, Diana, vamos para minha casa. Aí eu digo, eu tenho família. Mas é porque eu gosto tanto de estar com você. Então, assim, é bom, né? Então, se você não fizesse bem, a pessoa não quer estar do seu lado, né? Exato. Então,
Isso é família, é amigos, amigas, entendeu? Minha filha, né? Então, é maravilhoso, né? E para as pessoas que estão agora aqui conosco, o que é o café para você? E como você desejaria que esse café alcançasse mais pessoas? Então, o café me alimenta, viu, Jô? Me alimenta. Eu sou feliz com o café. Eu amo receber as pessoas, eu amo servir as pessoas, né? Até tem pessoas que fazem assim: Diana, tu não precisa disso, de tá limpando mesa, de tá limpando... Mas eu disse assim, não, mas se eu não fizer isso, não sou eu. Eu sou assim, né? Eu gosto de servir, de receber. Diana, e o que é que, para você, o dinheiro, porque as pessoas se movem muito por dinheiro, mas o que é que o dinheiro não compra? Então, não compra felicidade, não compra amigos, né? Então, amigos de verdade é você, quando passa por uma dificuldade como a pandemia, né? Que você não via nada, o horizonte de nada, né? E aí você sabe que existem amigos, existem pessoas que gostam de você. Então, é muito importante, né? O café para mim é muito importante eu ter esse espaço que eu receba as pessoas, não só os clientes, mas as pessoas que eu gosto. É importante o dinheiro, né? Mas para mim não é tudo. Então, assim, quando eu coloquei o café, eu não pensei no retorno financeiro. Claro que eu tenho que pagar as contas, né? Mas eu pensei mais no prazer. Estar rodeada de pessoas. De pessoas que eu gosto. É isso, o podcast é isso. São mulheres de verdade, que contam histórias de verdade, que são exemplos, que movem outras mulheres, que têm histórias que vão tocar até na alma. E eu tenho certeza que esse podcast, esse momento aqui com Diana, ele vai alcançar muita gente. Muita gente vai ouvir esse papo aqui, tão descontraído, tão bom. E eu tenho toda a gratidão a Deus, a Diana, por ter me permitido trazer você. Eu que agradeço. Eu nunca pensei que eu ia conseguir estar perto de você, realmente trocando essas ideias, falando sobre o rei, falando com tantas coisas que a gente apresentou aqui, foram tantas emoções nessa conversa, né? Emoções, Então eu só tenho que dizer a vocês agora, se você está em Recife, vá conhecer o café Diana com Emoção. Diana Café com Emoção. Que fica lá em Boa Viagem, na Galeria Centro-Sul. Foi lá que eu descobri esse lugar maravilhoso que tanto me acolhe, além de tantas outras coisas boas que tem o café. Então, eu sei que se você não é do Recife e vier a Recife, venha conhecer essa mulher maravilhosa. Não é só o que está dentro do café, não. É o que está dentro do coração dela. É isso. Obrigada, Ju. Muito obrigada pela oportunidade e contar minha história, né? Que eu acho tão simples. Não é simples. Obrigada. Obrigada a você.